caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 29º domingo do tempo comum. As leituras bíblicas deste domingo têm como tema principal a oração, ou seja, a necessidade de rezar sem jamais cessar, como nos lembra Nosso Senhor logo no começo do Evangelho de hoje. Na primeira leitura nos é apresentada aquela batalha entre os hebreus que estão atravessando o deserto e o povo amalecita, né? E uma das características desse momento, desse combate, é exatamente o fato que a vitória do povo de Deus vai estar relacionada com os braços levantados em oração de Moisés, né? De modo que aí fica também para nós essa lição. Precisamos permanecer de braços abertos para vencermos a luta contra o mal, né? Essa atitude de braços abertos nos lembra exatamente a posição do sacerdote durante a oração eucarística, fazendo aquelas orações de agradecimento e de súplicas ao Deus que nos vem na Eucaristia. Lançando um olhar para o texto bíblico deste domingo, vemos que uma viúva vai ao encontro de um juiz e lhe suplica por justiça. No tempo de Jesus, a figura do juiz era uma personalidade muito importante, muito poderosa, e era chamada a emitir sentenças com base na lei de Moisés. Por isso mesmo que a tradição recomendava que os juízes fossem pessoas tementes a Deus, dignas de fé, imparciais e incorruptíveis, como nos lembra o livro do Êxodo, no capítulo 18, versículo 21. Mas o que nos é dito no Evangelho é que o juiz ao qual a viúva recorre, ele não temia a Deus e não respeitava pessoa alguma. Era, portanto, um juiz iníquo, sem escrúpulos e que não levava em consideração alguma a lei, mas agia segundo o seu próprio interesse. Na Sagrada Escritura, tanto a figura da viúva quanto a figura do órfão indicam ou caracterizam aquelas pessoas que são desamparadas, né? Que não têm sequer o amparo da própria lei e não têm a quem recorrer. Mas exatamente aí, mesmo diante da indiferença daquele juiz, a viúva que nos é apresentada no Evangelho é apresentada com essa atitude de perseverança, de insistência, né? E é exatamente com essa atitude, que é a sua única arma, né? Ela não tem nada mais, ou seja, de continuar insistindo, importunando aquele juiz, né? Apresentando-lhe assim o seu pedido de justiça, é que ela então vai ser atendida, alcançando assim a finalidade para a qual ela estava recorrendo. E é precisamente com essa perseverança que ela alcança essa finalidade, né? A viúva da parábola, ela nem sequer podia apelar para os princípios religiosos daquele juiz, uma vez que o próprio Evangelho já nos diz que ele era um juiz que era iníquo, não temia a Deus. Esta parábola quer nos mostrar, portanto, o valor da eficácia da oração, com a qual nós devemos sempre invocar a Deus, né? Com efeito, Deus é um Pai misericordioso e está sempre disposto a acolher as nossas súplicas. Nunca devemos jamais desesperar nos momentos, sobretudo os momentos difíceis que nos ocorrem na nossa vida, mas insistir sempre na oração, que deve ser exatamente a expressão da nossa fé, pois, caso contrário, não é verdadeira oração, né? De fato, só reza quem tem fé. Quem não crê na bondade de Deus não pode rezar de modo verdadeiramente adequado. É isso que nos ensina o Evangelho. A fé, portanto, ela é essencial e constitui a base da oração. Se até um juiz prepotente e insensível acaba por fazer justiça a quem lhe pede com insistência, com muito mais motivo, Deus, né? Ele que é a própria bondade, né? E que age para conosco com benevolência, Ele que é rico em misericórdia e que está sempre atento às nossas súplicas. É nesse diálogo que Deus transforma, portanto, os nossos corações. É nesse diálogo que aprendemos
a nos entregar nas mãos de Deus e também a confiar nele. A conclusão do trecho evangélico que nós estamos meditando hoje também sublinha algo de muita importância, porque nosso Senhor Jesus Cristo pergunta assim: quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? E aí fica então essa pergunta para nós. Qual será a nossa resposta a essa inquietante interrogação que faz nosso Senhor? Trata-se, portanto, de uma pergunta que desperta em nós um aumento de fé. A oração é também uma profissão de esperança, uma vez que a fé nos assegura que Deus ouve a nossa oração e nos atende no momento oportuno. A oração, portanto, é o grande meio que a bondade de Deus colocou em nossas mãos, para que através dela nós possamos entrar em comunicação com Ele, num diálogo entre criatura e Criador. Orar é conversar verdadeiramente com Deus, é aproximar-se dele em um colóquio franco e sincero. Em muitas outras partes da Sagrada Escritura, os próprios evangelistas vão apresentar Nosso Senhor nessa incessante conversa com o Pai, sobretudo em momentos muito significativos da sua vida. Então, é muito importante, inclusive no Evangelho de São Lucas, onde o próprio evangelista apresenta Jesus com essa atitude do homem orante. Sugiro até que nós busquemos nessas passagens do Evangelho, lá de São Lucas, sobretudo, onde Jesus Cristo é apresentado como aquele homem orante, inclusive nesses momentos decisivos da sua vida. Jesus deu, portanto, um exemplo a ser seguido. Por isso, certa vez, ao terminar a sua oração, um dos discípulos pediu-lhe, nós escutamos isso também nos evangelhos desses últimos dias: Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus ensinou-lhes a oração por excelência, que é a oração do Pai Nosso. Nesta oração, Jesus nos ensina que rezar é se dirigir a Deus numa atitude filial. É um filho que fala com o próprio Pai, e o Senhor Jesus nos assegura: todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á a porta. Portanto, prezados irmãos e irmãs, a perseverança é uma das condições essenciais da oração. Jamais devemos desistir quando nós estamos rezando, e mesmo assim aquilo que pedimos não nos vem logo, como seria o nosso desejo. Devemos sempre, então, perseverar, persistir na oração, sempre confiantes em Deus. Então, além da fé, da confiança e da humildade, quem reza se aproxima de Deus. E Ele é a luz do nosso caminho, é essa luz que nos vai mostrando cada vez mais o que está faltando na nossa vida para sermos atendidos por Deus, Pois Ele nunca fecha os ouvidos à nossa prece. Na verdade, nem sempre sabemos sintonizar nossa vontade com a vontade de Deus. Nós já meditamos também isto em outras oportunidades. Se insistirmos na oração bem feita, a sabedoria de Deus vai penetrando pouco a pouco em nós, a nossa inteligência, até descobrirmos o que é realmente bom para cada um de nós. Muitos santos também deram exemplos para nós sobre a perseverança na oração. E um dos exemplos clássicos é exatamente a figura de Santo Agostinho, que quando jovem se entregou a todas as experiências de filosofia e também de comportamento sem nunca chegar a ter uma vida feliz. Mas, no entanto, sua mãe, Santa Mônica, rezava incansavelmente pela transformação do filho, pela conversão desse filho pecador, até que ele um dia ingressou no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo a fé cristã, o batismo e se tornando para nós esse mestre da fé e santidade para toda a igreja. Seja qual for, portanto, a linguagem da nossa oração, que pode acontecer por gestos e palavras, todo aquele que reza, todo aquele que ora,
é sempre o coração que está rezando. Podemos lembrar ainda essa exortação de São Bento em sua regra, ao referir-se à oração, quando ele diz assim: a mente concorde com a voz, ou seja, o coração é o nosso centro oculto, sede da verdade, é o lugar do encontro, é uma relação de aliança entre Deus e o homem, como nos lembra o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, essa relação de encontro do homem com Deus, ela se dá exatamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos convida, portanto, a rezar com insistência, especialmente nas dificuldades, na luta contra o mal e também nos momentos de provação. Portanto, possamos aprender com a viúva do Evangelho a rezar sempre sem nos cansarmos. Esta viúva nos oferece um verdadeiro testemunho de fé e de coragem, um modelo de oração. A oração perseverante é a expressão da fé em Deus que nos chama a nos unirmos a Ele todos os dias, em cada momento, para vencer o mal com o bem. Peçamos, portanto, ao Senhor uma fé que se faça oração incessante, perseverante, como a oração da viúva da parábola. Uma fé que seja nutrida pela palavra de Deus e pela participação na Eucaristia, como nos disse Jesus: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E como Moisés na montanha, saibamos perseverar na oração, e eu queria o Senhor nos inspire sempre para que possamos permanecer unidos a Ele pela fé e pela esperança. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.